Irmãos, eu não esperava por essa mudança de eventos, porque de manhã eu estava muito tranquilo. Aí de noite, veio as duas gerações de melhores pregadores que eu conheço na minha vida para me assistir. Aí eu fiquei com medo. Então você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar, irmão. Então olha para quem está perto de você. Olha na bolota do olho dessa pessoa. É para ser branco. E vê se essa pessoa está preparada. Mais ou menos. Mais para sim, mais para não. Vê se essa pessoa está preparada. Vira para ela. Não, mas vira para ela, não para mim. Vira para ela e fala assim: prepare-se para o mover do Espírito Santo. Prepare-se para o mover do Espírito Santo. Irmãos, estamos numa preparação para algo grande que vai acontecer, como o pastor Rafael estava explicando aqui. Estamos numa preparação para algo maravilhoso que vai acontecer. Mas eu tenho percebido uma coisa: já estamos diferentes. Eu tenho visto as nossas programações, eu vi como foi há 2 semanas atrás, há 2 sábados atrás, tivemos o Rockets dos jovens aqui, e foi diferente. Essa semana, eu pensei que os jovens estariam mais empolgados, e só porque o pastor Jorge e o pastor Rafael estão aqui, vocês ficaram com uma vergonha, porque o pastor Renato não está aqui. Então eu vou falar de novo, vou dar uma outra chance para você, jovem e adolescente. Na outra semana a gente teve o Rockets aqui. Boa. Essa semana tivemos 2 momentos maravilhosos, um grupo aqui sexta-feira à noite, vindo aqui à noite, quase até a meia-noite, orando, irmão, orando, simplesmente orando na presença de Deus. Um outro grupo lá na casa do oleiro, sendo ministrado, buscando a presença de Deus. O mover do Espírito Santo já começou no nosso meio. Mas se tudo isso já está sendo bom, irmão, nossos cultos estão diferentes, as nossas programações estão diferentes. Mas se tudo isso está sendo bom, eu mal posso esperar para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Estamos nos preparando para isso. Estamos nos movendo para o mover do Espírito. Estamos caminhando em direção ao mover do Espírito. Há 2 terças-feiras atrás, a gente falou um pouquinho de preparar o nosso coração para viver o mover. No domingo passado, falamos um pouquinho sobre contemplar a beleza, a glória de Deus. Contemplar esse Espírito maravilhoso que promove o mover em nosso meio. Na última terça-feira, o pastor Renato falou um pouquinho sobre sermos tocados pela glória e pelo poder de Deus. E hoje eu vou falar algo para você que promove o mover. Eu vou falar algo para você que, pelo que a Bíblia nos mostra, promove o mover do Espírito. Por quê? Porque para vivermos esse mover, nós precisamos nos preparar uns com os outros. Não adianta eu fazer um preparo sozinho. Não adianta eu fazer um preparo individual. Precisamos fazer um preparo uns com os outros. Por quê? Algo grande não se constrói sozinho. Essa igreja é muito grande, irmãos. Bonita, bem feita. O pastor Rafael falou que parece que aconteceu ontem. Mas esse milagre que fez essa igreja surgir foi em 1981. Em 1987, essa igreja teve o primeiro prédio alugado e assim por diante. Foi um crescimento muito bonito na presença de Deus. Mas nada nessa história se faz sozinho. Nada no mover do Espírito se faz sozinho. Podemos experimentar o Espírito. Podemos experimentar aonde estivermos. Mas quando olhamos para o que a palavra de Deus nos diz, vemos que existe um fator que promove o mover do Espírito, que a Bíblia nos chama de unidade. Existe um fator na Bíblia que chama o mover do Espírito para ser ainda mais poderoso no meio da sua igreja. E aqui nós não estamos falando de uma unidade simplesmente com a sua família. Porque você conhece a unidade com a sua família. Às vezes você tem mais unidade ou menos unidade com a sua família, mas você conhece. Eu não estou falando aqui sobre a unidade lá no seu trabalho, onde todos se juntam para aumentar o faturamento, onde todos se juntam para simplesmente ter mais clientes. Eu não estou falando aqui nem da unidade com as pessoas que conhecemos, com os nossos amigos próximos. Aqui eu estou falando de uma unidade superior. Eu estou falando de uma unidade que tem validade eterna. Validade eterna. A validade do corpo de Cristo que chamamos de
igreja. A unidade do corpo de Cristo, ela é superior a todas as outras. E essa unidade promove o mover. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Mas eu vou pedir um favor para você. Não fecha. A gente vai ficar nesse texto de 1 Coríntios 12 até o final. Então, se você puder, não feche sua Bíblia, fique com ela aberta, principalmente você que anota, você que usa a Bíblia de papel. De vez em quando eu vou pedir, olha, lá no versículo tal está escrito isso, e a gente vai ler, e às vezes o pessoal da projeção não vai colocar. Então, fique atento junto comigo, de preferência, fique com a sua Bíblia aí na sua frente, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração essa noite. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, versículo 12, perdão. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Você entende muito bem como isso acontece, porque você tem um corpo. Você tem um só corpo. Você entende como isso acontece. E aí o autor bíblico faz uma relação. O mesmo acontece com relação a Cristo. Então a mesma coisa, da mesma forma que um corpo humano tem muitas partes, mas formam uma só unidade, o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, alguns estudaram mais, alguns estudaram menos, alguns têm mais idade, outros têm menos, outros têm mais poder aquisitivo, outros têm menos, uns sabem falar melhor, outros menos. Mas, o versículo continua. Mas, você pode fazer um mas assim, enfático, junto comigo? Mas você tem que fazer com o dedinho assim, eu aprendi com o pastor Vanderlei isso. Mas, ou seja, algo mudou. Todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos nós recebemos o privilégio de beber, de experimentar, de participar do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito maravilhoso que gera o seu mover em nosso meio. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Você pode repetir o versículo 14 em voz alta para mim? De fato, o corpo não é feito... Olha para quem está perto de você. Vê se essa pessoa está com cara de dedão, ou se ela está com cara de cabelo, ou se ela está com cara de unha, ou se ela está com cara de barriga. Mas não importa qual parte, todos fazemos parte do mesmo corpo. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes que compõem uma só unidade. O corpo ser unido é matéria-prima para o avivamento espiritual. A unidade do corpo, a unidade da igreja, estarmos unidos, é matéria-prima para o avivamento espiritual. Talvez você esteja aqui pensando, eu quero viver o mover, e depois eu vejo a unidade. Ou eu vou ver a unidade, mas depois eu vejo o mover. E é aí que você se engana. Porque não são coisas diferentes, não são coisas separadas, são coisas que andam juntas na palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que de manhã deu meio certo e agora à noite vai dar mais certo. Por quê? Talvez você fique pensando assim, mas a unidade está aqui e o mover está lá. Mas eles não são separados, porque a unidade... ela promove aquele mover. Então, na verdade, esses dois andam um do lado do outro para promover algo maior. Deu mais certo que de manhã. Você vai entender o que eu fiz aqui. Os dois andam juntos. A unidade e o mover do Espírito não são coisas totalmente diferentes. São matérias que andam juntas. São ações que andam juntas, andam lado a lado. Por quê? Porque a unidade para o mover é uma unidade que não acaba em si só. É uma unidade que promove o mover do Espírito. Então vou escrever aqui, promove.
É uma unidade que promove o mover do Espírito. Talvez você esteja aqui, irmãos, minha letra é muito mais feia que a da Gisele. Mas fé, está escrito promove aqui, você confia? Amém. A unidade promove o mover do Espírito. Quando eu olho lá para o versículo 13, falei para você deixar a Bíblia aberta, então volta lá. Ele começa a dar alguns exemplos de unidade. Judeus, gentios, escravos, livres. E eu dei mais alguns aqui. A unidade daqueles que estudaram muito. A unidade daqueles que não estudaram tanto. A unidade daqueles que têm maior poder aquisitivo. A unidade daqueles que não têm tanto poder aquisitivo. Mas o que a Bíblia me mostra é que essas antigas definições de unidade, essas antigas definições de estarmos juntos, foram substituídas por uma nova definição, uma definição maior. A unidade de sermos inseridos em um só corpo, em um só Espírito, e isso pode ser para todos, sem distinção, que olham para Jesus e creem que fazem parte do corpo dele. Porque quando você olha para as antigas definições de unidade, você vê, para eu fazer parte do grupo que tem alto poder aquisitivo, eu preciso ter alto poder aquisitivo. Quando eu quero fazer parte do grupo com alto grau de estudo, eu preciso ter alto grau de estudo. Vamos para algo mais fundamental. Eu quero fazer parte da unidade dos homens. Eu preciso ser homem, de preferência. Só para a gente deixar claro. Só para a gente deixar claro. Eu preciso, aqui não. Aqui muda. Aqui muda. A nova unidade, ela substitui as antigas. Ela é maior que as antigas. A nova unidade é estarmos em um só corpo. A nova unidade é estarmos ligados pelo mesmo Espírito. É sermos inseridos em algo maior, que nem eu nem você não poderíamos fazer parte sozinhos, mas que Cristo conquistou para nós, e por causa do sacrifício dele, do Espírito derramado, podemos fazer parte dessa unidade. Essa unidade é maior. Quando estamos na unidade do Espírito, é promovida a ação dele em nosso meio. Quando estamos na unidade do Espírito, a ação dele é promovida em nosso meio. Talvez você esteja aqui pensando, eu quero promover a ação do Espírito sozinho. Não, mas quando eu olho para a palavra de Deus, a ação do Espírito é promovida quando estamos reunidos, quando estamos unidos, não apenas no mesmo lugar. Não se engane, unidade não é apenas estar no mesmo lugar, mas é estar caminhando para o mesmo objetivo. Acompanhe ali no telão, porque fica com 1 Coríntios aberto, mas acompanhe ali no telão, Atos 2:1. No dia do Pentecostes, o dia que a gente vai celebrar aqui, dia 8, o dia do derramar do Espírito Santo, todos estavam num só lugar. Todos estavam reunidos em um só lugar. Eles não estavam apenas reunidos fisicamente. Eles estavam reunidos naquele lugar, seguindo as ordens de Jesus. Jesus falou quando subiu aos céus, fiquem em Jerusalém, e do céu receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Eles estavam na mesma expectativa, na mesma mente, no mesmo coração, na mesma unidade. E porque estavam na mesma unidade, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre eles. Porque estavam na mesma unidade, o Espírito Santo veio poderosamente sobre eles. Eles estavam ali reunidos para receber do mesmo Espírito. E para vivermos o mover do Espírito nesse lugar, precisamos também estar nessa mesma unidade. Precisamos estar nessa mesma unidade, de estarmos reunidos para receber sobre nós o mesmo Espírito que nos une. E quando fizermos isso, aí estaremos caminhando na mesma direção. Porque que coisa estranha, pensa comigo. Porque o autor bíblico faz essa comparação de um corpo humano com o corpo de Cristo, para facilitar o nosso entendimento. Que coisa estranha é um corpo que metade quer ir para um lado e metade quer ir para o outro. Um corpo que o pé quer ir para frente, mas as mãos querem pegar algo que está para trás, os olhos olham para algo que está em cima, os ouvidos ouvem algo que está embaixo. Isso não é um corpo unido.
E esse corpo não vai a lugar nenhum. Por isso que o corpo de Cristo, ele só funciona na unidade. Quando todos nós começamos a caminhar para o mesmo objetivo. Quando os meus pés começam a caminhar em direção ao mover do Espírito, as minhas mãos começam a gerar o balanço necessário para que eu caminhe com mais força para o mover do Espírito. Quando os meus olhos começam a olhar para a beleza e para a glória de Deus no mover do Espírito. Quando todo o corpo ou toda a igreja começar a se alinhar para o mover do Espírito, vamos ver um verdadeiro avivamento espiritual em nosso meio. Vamos ver o Espírito Santo descendo. Vamos ver o Espírito Santo movendo. Mas isso começa na unidade. Isso começa na unidade. Somos ligados por um vínculo em comum. Somos ligados por um vínculo em comum. O vínculo do Espírito Santo. Agora temos algo para juntos nos apoiarmos. Juntos nos apoiarmos, porque fomos ligados no mesmo Espírito, experimentamos do mesmo Espírito, da mesma salvação, do mesmo Senhor, do mesmo batismo, e agora somos unidos no mesmo corpo. E aí sim, começamos a promover o mover do Espírito em nosso meio. Mas uma coisa que eu acho muito legal desse texto, é que ele nos define a unidade. Porque talvez você está aqui pensando que unidade é uma coisa que não é. Então volta ali para o texto de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 15, ele continua. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão. Então dá uma encarnada no pé aí. E você vai falar bem revoltado, não faço parte do corpo, porque não sou mão. Você pode falar no 3? 1, 2, 3. Não sou parte do corpo. Por quê? Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Porque o pé não é mão, deixa de fazer parte do teu corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Quem colocou? Deus. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só. Você pode repetir o versículo 20 para mim? Assim, nós precisamos entender algo na unidade. Somos unidos. Você crê em Jesus? Ele é seu Salvador? O cabeça desse corpo? Então somos unidos. Somos unidos por esse vínculo. Porém, somos unidos, mas diferentes. Somos unidos, mas diferentes. Unidade não significa uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é o seguinte: todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, vestindo as mesmas roupas, com a mesma aparência. Isso é uniformidade. Mas quando eu olho para o corpo, eu tenho muitas partes diferentes. Eu tenho muitas partes distintas. Nós temos diferentes funções no corpo. E assim como é no corpo humano, assim também é no corpo de Cristo, como o próprio texto bíblico nos mostra. Temos diferentes funções. E é importante, isso é importante, o Espírito Santo trabalha diferente, de formas diferentes com cada um. Eu vejo algumas pessoas que ficam meio tristes, meio chateadas, porque, quando a gente está num momento de adoração, de não sei o quê, eu vejo o pessoal chorando, mas eu não sinto vontade de chorar. Quando a gente está num momento de devoção, eu vejo algumas pessoas falando em línguas, mas eu não falo em línguas.
Irmão, o Espírito trabalha de formas diferentes em cada parte do corpo. Somos diferentes. O que atesta a nossa unidade, o que atesta que eu sou unido a você, você é unido a mim, e nós somos unidos a Cristo, não é sermos iguais. Não é sermos iguais. É sermos membros igualmente do mesmo corpo, mas não membros iguais. Irmão, olha só simplesmente para o nosso ministério. Agora cada um está numa extensão, né? Os nossos evangelistas, pastores, cada um está em uma extensão. E quando você começa a olhar para eles, só aqui, nos 13 do nosso ministério, todos eles são muito diferentes. Eu sou de um jeito, o pastor Luiz é de outro, o pastor Renato é de outro, o evangelista Luiz é de outro. O único que é mais parecido é eu e o pastor Rafael. Mas isso não tem o que eu fazer, gente. Graças a Deus saiu igual. Imagina se tivesse saído diferente. Ia ter um problema. Ia ser um mistério. Mas o que atesta que eu sou unido não é o fato de eu ser parecido com ele, ou de eu ser parecido com o pastor Luiz, ou de ser parecido com o pastor Renato, é que juntos somos membros do mesmo corpo, parte da mesma unidade. Somos unidos, mas diferentes. Somos unidos, mas entendemos que o Espírito Santo trabalha de formas diferentes em nossa vida. Existe uma necessidade para todos os membros do corpo. Existe uma necessidade para todos os membros do corpo. Irmãos, imagina uma igreja só de pastor Daniel. Deus me livre. Imagina uma igreja só de pastor Renato. Que coisa diferente. Diferente. É a igreja onde todos são filhos. Filho. Não dá certo. Não dá certo. Essa conta não fecha. Por quê? Porque imagina agora no corpo humano, um corpo feito só de mão. Não tem perna, não tem pé, não tem barriga, não tem cabeça, tem só mão. Dá certo isso? Não, é uma monstruosidade. É uma coisa estranha. Não chamamos isso de corpo. Chamamos isso de um monstro, uma coisa estranha. Da mesma forma é na unidade da igreja. Da mesma forma é na unidade da igreja. Ninguém aqui é igual a ninguém. Talvez você seja um membro do corpo e a pessoa que está do seu lado seja um membro completamente diferente. Mas não podemos falar, só porque eu não sou igual a ele, eu não faço parte do corpo. Não, juntos, como membros diferentes, trabalhamos em unidade para que o corpo promova em si o mover do Espírito em cada parte do corpo. Mesmo sendo diferentes, trabalhamos juntos, cada um na sua área, cada um do seu jeito, cada um no seu ministério, cada um com o seu dom e talento, cada um com a sua habilidade, e trabalhamos juntos para promover entre nós o verdadeiro mover do Espírito Santo. Precisamos então cumprir essa função, porque quem colocou cada um na sua função? Volta lá para o versículo 18. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Deus deu as suas habilidades, Ele deu os teus talentos, Ele definiu qual membro você seria. Por isso, isso dá um conforto para a gente. Porque às vezes você pensa assim, eu acho que eu estou sendo inútil para o corpo, porque eu sou pé, eu não sou mão. Eu estou sendo inútil para o corpo porque eu sou orelha, mas não sou corpo. Mas se você está cumprindo o desígnio de Deus, aquilo que Deus colocou você para ser nessa igreja, você está promovendo a unidade, não importa o lugar. Talvez você pense assim, não, só o pastor está promovendo a unidade, porque ele está lá no púlpito, ele fala para todo mundo. Não, irmãos, mas tem pessoas que são membros do corpo, lá na recepção, lá no estacionamento. Tem pessoas no mesmo ministério que às vezes aparecem mais, aparecem menos, mas igualmente estão cumprindo a sua missão dentro do corpo. E ao cumprir a sua missão, promovem a unidade. E se promovemos a unidade, promovemos o mover do Espírito.
Se promovemos isso, automaticamente em nosso meio, promovemos esse. Quer buscar esse? Busque esse primeiro. Quer buscar um mover do Espírito que você nunca sentiu antes, que você nunca viveu antes? Busque esse primeiro, porque você vai ver que o corpo todo unido vai caminhar por lugares que você nunca caminhou antes. Os membros, eles não trabalham sozinhos. Os membros, eles não estão sozinhos. Eles trabalham em conjunto para o crescimento do corpo. E isso é algo muito interessante da igreja. Isso é algo muito interessante da igreja. Porque em qualquer outro lugar, buscamos pessoas similares. Então lá no teu trabalho você busca pessoas similares para trabalhar junto com você. A sua empresa busca pessoas similares para serem contratadas e terem conexão com todo mundo. Talvez para você casar, você buscou alguém que tivesse características parecidas com a sua. Você é uma pessoa que gosta de ficar mais em casa, mais de sair, mais disso, mais daquilo. Você procurou isso. Mas na igreja, vemos algo superior. Não somos separados pelas antigas unidades, como nós vimos lá no versículo 13. Não somos mais separados por homens, mulheres, estudantes ou não. Não somos mais separados por isso. Todos nós temos a oportunidade de participar igualmente de algo maior. E a igreja continua viva. A igreja continua viva. Ela continua prosperando. Ela continua vivendo o mover do Espírito. Por quê? Porque diferente de qualquer outra tentativa nossa, de promover unidade, quando buscamos a unidade para o mover do Espírito, geramos entre nós uma harmonia espiritual. Geramos entre nós algo que só o Espírito Santo pode gerar, que só o plano de Deus pode gerar. Geramos entre nós uma harmonia plena, porque é assim que o texto continua. Até agora ele estava falando, o pé que olha para a mão, ele fala, não faço parte do corpo. Agora ele inverte, a pergunta inverte. O olho, eu estou no versículo 21 agora, volta aí para a sua Bíblia rapidinho. 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ou seja, agora inverteu o argumento. Antes era o argumento, já que eu não sou mão, já que eu não sou isso, já que eu não sou aquilo, eu não faço parte do corpo. Mas acabamos de ver uma coisa, fazemos igualmente parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo nessa terra. Fazemos parte desse movimento, fazemos parte dessa unidade. Agora o argumento inverte. Já que você não é igual a mim, eu não preciso de você. Já que você não é parecido comigo, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Agora olha o versículo 25. Olha que coisa linda que acontece no corpo de Cristo. Isso faz que haja harmonia. Eu não encontro isso em mais nenhum lugar, onde tantas pessoas diferentes se reúnem. E vejo no meio delas a harmonia do Espírito Santo de Deus. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, entre eu e você, entre você e eu, entre você e quem está perto de você, para que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Isso é sobre você. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é uma parte dele. Existe uma harmonia espiritual. Essa unidade
que é superior, essa unidade que chamamos de igreja, gera uma harmonia espiritual. Por quê? Precisamos estar juntos para crescer. O corpo só cresce unido. O corpo só cresce se ele trabalhar todo junto. O meu trabalhou bastante. Meu corpo trabalhou muito, ele cresceu muito. E teve uma hora que ele parou de crescer para cima e começou a crescer para os lados. E ele continua trabalhando muito para crescer para os lados. Existe um mistério nisso. E por que isso acontece? Porque uma parte protege a outra. Uma parte suporta a outra. Irmão, você acha que eu sozinho conseguiria promover tudo isso? Jamais. Jamais. Mas porque eu tenho os outros membros. E esses outros membros têm a mim como membro. E fazemos parte dessa unidade. Promovemos um corpo que cresce saudável. É natural, irmãos. Partes que não tem como se defender sozinha, serem defendidas por outras. Não sei se você lembra quando você era criança, mas com certeza você já viu alguma criança correndo. Correndo. E a criança, quando ela está aprendendo a correr, ela normalmente corre mais que a perna. A parte de cima, o tronco dela, começa a correr tanto que ela vai caindo para frente. E às vezes tem uma hora que ela cai. É verdade ou não é? Normalmente quando essa criança cai, o que ela vai fazer? A primeira reação dela, colocar as mãos para cima. Por quê? Para proteger o rosto, a cabeça, o pescoço, o tórax. Por quê? Deixa eu proteger o que é importante, é instintivo. Eu só conheci uma pessoa que não era assim. Meu cunhado. Agora ele está crescido, está bonito. Mas meu cunhado, quando ele era pequeno, criança, ele tinha um pensamento diferente. Quando ele corria, ele começava a correr mais que a perna. E quando ele ia cair, ele caía de cara primeiro no chão. Porque ele pensava, eu vou machucar minha mão? Não compensa. Vou machucar minha cara. Vou machucar o nariz. Não faz sentido. Só faz sentido na cabeça do meu cunhado. Ele estava de manhã e quis cavar um buraco e se enfiar dentro. Mas já diria o pastor Rafael, quem mais eu vou usar de exemplo? Quem mais eu vou usar de exemplo? Daqui a pouco eu tenho meu filho para usar de exemplo. Ainda não, mas daqui a pouco. Daqui muito pouco. Isso é instintivo do ser humano. Se algo acontece com uma parte mais vulnerável, as outras partes começam a se mobilizar para proteger. Se você machuca um dos seus pés, o outro pé vai trabalhar mais para te sustentar. Se você machuca uma das mãos, a outra mão vai trabalhar mais para te ajudar. Se você machuca um dos olhos, o outro olho começa a trabalhar melhor. E assim por diante. Todo o corpo trabalha junto para promover a saúde do próprio corpo. Todo o corpo trabalha junto para promover essa saúde, para promover esse crescimento. Para existir unidade no corpo, para termos essa unidade, precisamos entender que todos os membros são necessários. Não importa quem você seja, você tem um corpo, membros do mesmo corpo, para ajudar você, para estar com você. E as aparências enganam. A gente pensa, não, é só o pastor, é só o líder, é só o pessoal que está mais aparente. Mas irmão, todas as partes estão no lugar que Deus planejou. Lembra disso? Dos versículos anteriores? Todas as partes estão no lugar que Deus planejou. E todas as partes são necessárias para promover um corpo cada vez mais forte. Então quando você olha aqui para a dança, eu não sei o que acontece, elas começam dançando aqui e daqui a pouco elas estão entrando ali para dançar. Mas até essa menina da dança que está dançando quase aqui na coxia, ela é uma parte necessária do corpo. Deus está olhando para ela, Cristo está olhando para ela e todo o corpo se junta quando ela precisa de alguma coisa. Todo o corpo se junta. Essa semana, uma pessoa muito próxima aqui nossa da igreja teve uma situação muito complicada familiar, porque a esposa dele foi parar no hospital com um problema muito sério. E essa pessoa vem aqui todo dia, ela está aqui todo dia. E no dia seguinte que aconteceu, que eu recebi a mensagem, todo o ministério orou por essa pessoa. Quando ela chegou ali perto da sala dos pastores, estava eu, acho que o Evê Luiz e mais alguém. Quando eu vi aquela pessoa, eu levantei, fui até ela e falei, como que você está? Como que você está? Por quê? Porque ele faz parte do mesmo corpo que eu.
Ele faz parte do mesmo corpo que eu. Fazer parte dessa unidade é entender que você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho, você não está mais isolado. Você tem um conjunto em unidade para estar junto com você em momentos de honra e em momentos de dor. Por quê? Porque é isso que o versículo 26 vai falar. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Ou seja, para vivermos o mover do Espírito, precisamos ir juntos. Precisamos ir juntos. O nosso foco não é ninguém ficar para trás, irmão. Ah, mas eu sou a unha do dedão. Ah, mas eu sou o último cílio. Irmão, não importa qual parte do corpo você é, contanto que você esteja na unidade do corpo, todos juntos poderemos viver um grande mover do Espírito em nosso meio. Juntos, porque fazemos parte da mesma unidade. Quando vivemos o mover do Espírito, vivemos esse mover juntos, porque o corpo caminha junto. E quando, só no ato de andar, você vê como todo o corpo é necessário. Até as partes que você não vê, como o próprio texto fala. Irmão, você nunca pensou em certas partes do seu corpo. Você nunca pensou. Você já pensou no teu pâncreas? Já teve dor no pâncreas? Ninguém teve isso. Ninguém teve isso. Mas se teu pâncreas para de funcionar, você começa a ficar doente. Você nunca pensa no funcionamento do teu pulmão. Mas se teu pulmão para de funcionar direito, você começa a ter problema. Vamos pegar uma coisa que você nunca pensa mesmo? Você nunca pensou na importância fundamental do teu dedão do pé. Do teu dedão do pé. De vez em quando a Alice chega em casa e ela fala assim para mim, a pergunta que todo homem detesta. Adivinha o que eu fiz? Aí eu começo a fazer o jogo, né? Cabelo? Não. Roupa? Não. Rosto? Não. Unha da mão? Não. Aí eu vou ver meu cartão e falo assim, que ela gastou tanto? Ela fala assim, fiz a unha do pé. Aí eu olho para ela e falo assim, teu pé tá caro, hein? Teu pé tá valendo bastante, hein? Eu nunca parei para pensar no meu dedão, gente. Mas tenta viver sem dedão. Você não consegue se equilibrar. O dedão promove o equilíbrio do corpo inteiro. Uma parte que ninguém vê. Uma parte que você não sai mostrando. Ó meu dedão aí, gente, meu dedão no pé. Olha só, tira foto, ninguém faz isso. Mas sem essa parte, o corpo não funciona direito. Ou seja, só viveremos o mover do Espírito se todas as partes estiverem trabalhando na sua função para isso. Na sua função para isso. Porque aí todo o corpo, aonde você estiver, no ministério que você servir, no lugar que você estiver, aonde você estiver no corpo, quando dermos um passo, você vai avançar junto. Quando dermos outro, você vai avançar junto. E tudo isso é ajeitado, é conectado, é encaixado por alguém muito maior que eu. Essa unidade não é sustentada por mim. Essa unidade é sustentada por aquele que é o dono do corpo, o dono da igreja. Aquele que morreu por mim, que pagou por mim, pagou por você. Acompanha ali no telão, Efésios 4:15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com... Qual é a função de Cristo? O cabeça. O corpo só funciona porque tem cabeça. Corpo sem cabeça não funciona. O corpo sozinho, meu pulmão sozinho, meus braços sozinhos, meu tronco inteiro sozinho, não vai funcionar. Mas temos um cabeça que comanda a sua igreja. Que comanda a sua igreja, que direciona a sua igreja. Ele faz, versículo 16, Ele faz, não sou eu, não é você. Somos membros, somos diferentes. Mas quem gera essa harmonia? O cabeça, porque Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo, não importa o membro, não importa em qual parte do corpo, não importa em qual local, qual órgão, para que todo o corpo se desenvolva, cresça, aprenda e seja saudável em amor. Quem faz essa unidade ser perfeita é o cabeça dessa igreja, que é o Senhor Jesus.
Ele manda os comandos e todo o corpo atende. Não importa o quão distante, meus pés estão distantes da minha cabeça, meus braços estão distantes da minha cabeça, mas não importa onde eles estejam, eles estão conectados ao corpo. Quando estamos conectados ao corpo, andamos em comunhão com a igreja, andamos em comunhão com Deus e temos acesso ao mover do Espírito. É isso que temos em nossa vida. Quando andamos conectados ao corpo, não existe membro solto. Eu nunca vi. Você já viu uma perna pulando por aí? Eu também não. Mas todo o corpo funciona, cresce, saudável em amor, porque ele tem um cabeça que faz tudo isso agir em harmonia. Se queremos desenvolver nossa fé, se a gente quer se aprofundar no mover, precisamos entender que não faremos isso sozinhos. Faremos isso a partir da unidade. A partir da unidade. Unidade em quê? No corpo de Cristo. Você crê em Cristo? Ele é teu Salvador. Você está conectado nele. Ele está em você. Então você faz parte dessa unidade. E porque você faz parte dessa unidade, você poderá viver o mover do Espírito Santo. Se você está conectado nisso, pode glorificar o Senhor. Mas você que está conectado nisso, fique em pé junto comigo. Unidade gera mover. Mas não para por aí. Acompanha aí junto comigo Atos capítulo 4, versículo 31. Depois dessa oração, uma oração que Pedro faz junto com toda a igreja, o lugar aonde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Ou seja, viveram o mover do Espírito. Viveram o mover e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram. Quem aqui crê? É um dos que creram. É um dos que creram. Todos os que creram estavam em coração e mente. É aqui que nós encontramos um ciclo saudável. A unidade gera o mover, mas o mover alimenta a nossa unidade. Quando entramos no corpo e vivemos saudável em amor, somos conectados na unidade, o mover do Espírito é promovido em nosso meio. E quando promovemos o mover do Espírito em nosso meio, a nossa unidade é aumentada. E quando aumentamos nossa unidade, aumentamos o mover. E quando aumentamos o mover, aumentamos a unidade. E começamos a ser um corpo que vive as coisas de Deus, que vive o mover do Espírito cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.